Bom dia, aqui é o professor Cláudio Kelly. Hoje vamos iniciar a aula 01 referente ao segundo bimestre. Sou o novo professor de Química. Ligações químicas. Hoje vamos falar sobre ligações químicas, dar uma breve definição do que vem a ser as ligações químicas, falar sobre a regra do octeto, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica e propriedade das ligações químicas. Então, o que vem a ser as ligações químicas? É a união ou a combinação entre dois ou mais átomos para a formação das moléculas, formação de novos compostos e novas substâncias, né? Então, a combinação de dois ou mais átomos permite a formação de novos materiais, como, por exemplo, a formação de materiais no qual nós conhecemos os metais, os polímeros, as madeiras, os materiais cerâmicos, entre outros materiais. As ligações químicas são classificadas em ligação iônica, ligação covalente dativa e ligação metálica. Então, quando dois ou mais átomos se combinam, eles tendem a buscar a sua estabilidade química. Para que eles encontrem a estabilidade química, eles têm que apresentar em sua camada de valência, ou última camada eletrônica, 8 elétrons. O único átomo que se estabiliza apenas com 2 elétrons na camada de valência é o hidrogênio. Então, os demais átomos se estabilizam em sua camada de valência com 8 elétrons. Então, a ligação iônica é a combinação de dois átomos, dois elementos químicos, na quais um tem a tendência de ceder elétrons e outro tem a tendência de receber elétrons. O átomo que recebe elétrons é o íon ânion e o átomo que cede elétrons é o íon cátion. Então aqui nós temos o exemplo da combinação do sódio com o cloro, aonde nós temos o seguinte, a combinação desses dois átomos, o que nós podemos observar? Nós podemos observar que o átomo de sódio, ele apresenta em sua camada de valência, ou última camada eletrônica, um elétron, enquanto que o cloro apresenta em sua camada de valência 7 elétrons. Então, o sódio, para se estabilizar, ele necessita ceder esse elétron para o cloro, né? O cloro necessita receber esse elétron. Então, o sódio vai ceder o elétron para o cloro, se tornando o cátion sódio, enquanto que o cloro recebe esse elétron do sódio para se estabilizar, se tornando o ânion cloreto. Número de coordenação é o número de íons imediatamente ligados a um determinado íon em um arranjo cristalino. Então, exemplo. Então, nós temos o exemplo da combinação do NaCl. Então, o número de coordenação do sódio em relação ao cloro, no caso, vale 1. E o número de coordenação do cloro em relação ao sódio também é 1. Como podemos observar, o número de íons que se unem é inversamente proporcional às suas respectivas cargas, ou valências. Disso resulta a seguinte regra geral de formulação. Então, nós temos aqui, por exemplo, o elemento, o ânion A com carga mais X, se combinando com, o cátion A com carga mais X, se combinando com o ânion B com carga menos Y. A combinação desses dois elementos vai dar origem ao seguinte composto, AYBX. Outro exemplo, a combinação do alumínio, que tem carga mais 3, com o oxigênio, que tem carga menos 2, vai dar origem ao seguinte composto, o Al2O3, ou óxido de alumínio. O tamanho do íon. Então, o que acontece, por exemplo, o sódio? O sódio, quando ele perde elétrons, ele diminui o seu raio atômico. Enquanto que o cloro, quando recebe esse elétron do sódio, ele aumenta o seu raio atômico. Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, quando um átomo perde elétrons, o núcleo passa a atrair mais intensamente os elétrons restantes.
Deste modo, o diâmetro ou raio do cátion é sempre menor que o diâmetro ou raio do átomo original. Ao contrário, quando um átomo recebe elétrons, a carga total da eletrosfera negativa torna-se maior do que a carga do núcleo positiva. Desse modo, a atração do núcleo sofre o conjunto dos elétrons. Desse modo, a atração do núcleo sobre o conjunto dos elétrons é menor. E, consequentemente, o que acontece com o raio do ânion? É sempre maior que o raio do átomo original. Aqui nós temos um gráfico que mostra, né, os raios atômicos e iônicos dos metais alcalinos e dos halogênios. Por exemplo, os metais alcalinos são os elementos da família 1A que tem a tendência de o quê? De perder um elétron da camada de valência. Então, quando eles perdem esses elétrons da camada de valência, o que acontece com o seu raio atômico? Com o seu raio diminui, né? Então, ocorre a diminuição do seu raio. E o que acontece com os halogênios? Os halogênios são os elementos da família 7A que têm a tendência de receber um elétron de valência. Quando eles recebem um elétron para se estabilizar, o que acontece com seus raios iônicos? Eles aumentam, se comparado com os raios, com o raio dos átomos neutros, né? A ligação covalente. A ligação covalente ela é caracterizada pelo compartilhamento de pares de elétrons. Então, os dois átomos têm a tendência de receber elétrons. Então, nesse caso, eles compartilham pares de elétrons para se estabilizarem. Essa é a característica desse tipo de ligação. Aqui nós temos o exemplo da formação do gás hidrogênio, que é a combinação de um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio. Então, existe nesse caso a combinação. Cada átomo de hidrogênio apresenta um elétron, né, em sua camada de valência. Então, esses átomos, quando da combinação dos dois átomos de hidrogênio, você tem um compartilhamento desse par de elétrons, desse par eletrônico, né? O traço, ele representa o quê? Então, na primeira fórmula aqui, ó, na primeira combinação, então nós temos aqui na primeira combinação a fórmula eletrônica e no segundo caso aqui nós temos a fórmula estrutural do átomo do gás hidrogênio. Então, a molécula de hidrogênio ela é estável, isto é, os átomos não se separam. Por que eles não se separam? Porque existe um equilíbrio entre as forças de atração, e as forças de repulsão. As forças de atração são as forças existentes entre os núcleos e os elétrons. E as forças de repulsão elétrica são as forças existentes entre os dois núcleos e entre os dois elétrons. Na ligação covalente, entre átomos iguais, podemos falar também em raio covalente, como sendo a metade do comprimento da ligação D, isto é, a metade da distância que separa os dois núcleos. Um outro exemplo aqui é a ligação, aqui, ó, a formação do gás cloro, onde nós temos a combinação de dois átomos de cloro, né? Dois átomos de cloro, onde o cloro, no caso, ele tem a tendência o quê? Tem em sua camada de valência 7 elétrons, precisando de um elétron para se estabilizar. Então, nesse caso, vai existir o que a gente chama que os dois, existe a formação de um par de elétrons. Esse par de elétrons vai pertencer tanto a um átomo quanto ao outro, né? Caracterizando o que? Formação da ligação covalente. Um outro exemplo, o caso do oxigênio. O oxigênio, no caso, tem quantos elétrons na camada de valência? O oxigênio tem 6 elétrons. Então, há necessidade de 2 elétrons para se estabilizar. Então, cada átomo de oxigênio necessita de 2 elétrons para se estabilizar. Então, eles vão formar, nesse caso, quando da combinação de 2 átomos de oxigênio, você tem o quê? A formação do gás oxigênio. Então, você tem a formação do quê? De duas ligações covalentes. No caso, para a formação do gás nitrogênio.
Cada átomo o gás nitrogênio é a combinação de dois átomos de nitrogênio. Então, cada átomo de nitrogênio tem em sua camada de valência 5 elétrons, né? Então, cada átomo de nitrogênio necessita de quantos elétrons para se estabilizar? 3. Então, nesse caso, eles vão se combinarem e vão formar o quê? A combinação desses dois átomos de nitrogênio vão resultar na formação do quê? De 3 ligações covalentes, né? Caracterização de uma ligação tripla, né? Então, nós temos aqui uma ligação tripla. Formação de 3 ligações covalentes. No caso do oxigênio, você tem a ligação dupla, formação de 2 ligações covalentes. Então, aqui nós temos aqui na figura A, nós temos a representação da fórmula de Lewis para o gás nitrogênio. Aqui é a fórmula estrutural plana e a fórmula molecular. Então, as ligações covalentes aparecem ainda com maior frequência entre as substâncias compostas, como mostrado o exemplo a seguir. Exemplo na formação do gás HCl. Né? Então, você tem a combinação de um átomo de hidrogênio com um átomo de cloro. Lembrando que o hidrogênio precisa de um elétron para se estabilizar e o cloro necessita também de um elétron para se estabilizar. Então, a combinação dos dois resulta na formação de uma ligação covalente, né, que é compartilhada pelos dois elementos, pelos dois átomos. Agora, o comprimento da ligação será a soma dos raios covalentes, R1 mais R2, dos átomos envolvidos na covalência, como nós podemos observar na figura ao lado. A ligação covalente dativa é um caso particular da ligação covalente. No caso da ligação covalente dativa, como nós podemos observar aqui no caso do oxigênio, né? No caso do oxigênio, o que nós podemos observar? O que é o gás? Oxigênio, perdão. No caso do gás, da molécula do gás sulfuroso, o SO2, que é a combinação de um átomo de enxofre com 2 átomos de oxigênio. Se nós observarmos, o primeiro átomo de oxigênio já está estabilizado, né? E também o quê? Por que ele está estabilizado? Devido à formação de 2 ligações covalentes com enxofre. Então, o primeiro átomo de oxigênio, ele forma 2 ligações covalentes com enxofre e se estabiliza. O mesmo acontece com o enxofre. O enxofre tem 6 elétrons na última camada, com essa combinação, com essas 2 ligações covalentes, ele se estabiliza. Então, o que ocorre na realidade? Só que, porém, nós temos mais um átomo de oxigênio e ele precisa se estabilizar. Temos um porém, que o enxofre, ele apresenta o quê? Ele apresenta 4 elétrons em sua camada de valência que não está comprometido. Então, o que nós podemos fazer com um desses pares de elétrons? Nós podemos doar um desses pares de elétrons ao oxigênio, caracterizando a formação da ligação covalente dativa. Então, a ligação covalente dativa é quando que você tem um átomo doando o seu par de elétrons que não está comprometido a um outro átomo, né? Então, é a característica da ligação covalente. Então, nós temos aqui, ó. Então, a fórmula aqui, nós podemos observar aqui a fórmula estrutural do SO2, onde nós temos aqui o átomo de oxigênio, primeiro átomo de oxigênio, formando 2 ligações covalentes com o átomo de enxofre, e o átomo de enxofre formando uma ligação covalente com o outro átomo de oxigênio, com o segundo átomo de oxigênio. Então, a ligação covalente é normalmente representada por uma seta, que indica o quê? Da onde está saindo o par eletrônico e aonde está chegando esse par eletrônico. Então, seria o quê? O doador do par eletrônico, nesse caso, seria o enxofre, e o receptor desse par de elétrons seria o oxigênio. Um outro exemplo aqui, o anidrito sulfuroso, o SO3, né? É a combinação do quê? De um átomo de enxofre com 3 átomos de oxigênio. Então, nesse caso, nós temos aqui, ó. Então, nós podemos ver aqui o primeiro átomo de oxigênio, né? E nós temos aqui, com o primeiro átomo de oxigênio, nós temos a combinação desse átomo de oxigênio com o átomo de enxofre, né? Formação de 2 ligações covalentes. Então, nesse caso, na formação dessas 2 ligações covalentes, nós estabilizamos o quê? Nós estabilizamos o átomo de oxigênio e estabilizamos também o átomo de enxofre.
Porém, nós temos ainda 2 átomos de oxigênio que precisam ser estabilizados dentro da molécula, dentro do composto. Então, o que vai acontecer? Só que nesse caso, o enxofre ele tem o quê? Ele tem ainda 2 pares de elétrons que não estão combinados, que estão livres. Então, ele vai pegar cada um desses pares de elétrons e doar a cada par de oxigênio, que necessita ainda se estabilizar. Então, nós temos a formação do quê? Desse composto aqui. Então, nesse caso, o que ocorre nesse caso aqui? Nós temos a formação do quê? Na combinação do enxofre com os 3 átomos de oxigênio, nós temos a formação de uma ligação, 2 ligações covalentes normais e 2 ligações covalentes dativas, uma com cada átomo de oxigênio. No caso do monóxido de carbono, do CO. No caso do CO, o que nós temos? Nós temos a combinação do carbono com oxigênio, lembrando que o oxigênio tem 6 elétrons em sua última camada e o carbono tem 4 elétrons. Então, quando eu combinar o carbono com o oxigênio, então nós temos o quê? Então, o oxigênio precisa apenas o oxigênio precisa, nesse caso, de 2 elétrons para se estabilizar. Então, ele vai formar com o carbono 2 ligações covalentes normais. Com 2 ligações covalentes normais, o oxigênio se estabiliza. No entanto, o carbono ainda precisa do quê? O carbono vai necessitar de quantos elétrons? O carbono vai necessitar ainda de 2 elétrons para se estabilizar, porque o carbono tem 4 elétrons na sua última camada, né? Então, com as 2 ligações covalentes normais que ele forma com oxigênio, ele integra 6 elétrons, necessitando de mais 2 para se estabilizar. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, o oxigênio tem 2 pares de elétrons que não estão comprometidos na sua camada de valência. É como se o oxigênio pegasse esses 2 pares de elétrons e vai doar ao carbono, caracterizando a formação de uma ligação covalente dativa. Então, na reação do carbono com oxigênio para a formação do monóxido de carbono, nós temos o quê? Nós temos 2 ligações covalentes normais e uma ligação covalente dativa. Então, aqui nós temos a tabela, ela mostra aqui as colunas, né? Mostra a estrutura eletrônica da camada externa de cada família, na família 4A, que tem 4 átomos na última camada de valência. Aqui, família 5A, 5 elétrons na camada de valência. Família 6A, 6 elétrons na camada de valência. Família 7A, 7 elétrons na camada de valência. As quais poderão se distribuir em. Olha lá. Então, você tem um exemplo aqui, ó. 4 ligações simples. Por exemplo, aqui, quando você tem a combinação do carbono com 4 átomos de hidrogênio, formando o CH4. Ou 3 ligações simples da combinação de nitrogênio, por exemplo, da família 5A, né? Formação de 3 ligações simples, como exemplo da família 5A. No caso, o nitrogênio combinando com 3 átomos de hidrogênio, formando o NH3. Ou no caso da família 6A, onde você tem, por exemplo, aqui o enxofre reagindo com 2 átomos de hidrogênio, formando o quê? O ácido sulfídrico, né? Ou da combinação do enxofre com 2 átomos de oxigênio, formando o SO2, né? No caso da família 7A, então você tem aqui, ó, o hidrogênio reagindo com o cloro, né? As quais, olha lá, 2 ligações simples e uma dupla. Exemplo aqui, combinação do carbono, no caso da família 4A, 2 ligações simples e uma dupla. Combinação do carbono, né, com o átomo de hidrogênio e com o átomo de oxigênio, formando o C, formando esse composto aqui. Depois você tem aqui, ó, uma ligação simples e uma ligação tripla, né? 2 ligações duplas, né? No caso da combinação do carbono com 2 átomos de oxigênio, e assim por diante. Então, a ligação metálica. Os metais e as ligas metálicas são cada vez mais importantes em nosso dia a dia. Então, não tem como no dia a dia nós vemos sempre a presença desses materiais. Eles fazem parte do nosso cotidiano. Nós podemos observar a presença deles aonde? Por exemplo, no aço, é muito empregado em construções, na produção de veículos, fogões, geladeiras, né? Eletrodomésticos. Por exemplo, o alumínio também é usado em construções, fabricação de utensílios domésticos, latas,
entre outros, né? Aplicações. O cobre é usado em fios elétricos e na construção de alambiques, entre outras aplicações. O magnésio é leve e, por isso, empregado na fabricação, por exemplo, de rodas de automóveis, partes de aviões, né? No estado sólido, os átomos dos metais e de alguns semimetais se agrupam de forma geometricamente ordenada, como nós podemos ver aqui na figura, algumas dessas formas geométricas, né? Dando origem ao que a gente chama de células unitárias, grades ou reticulados cristalinos. Os reticulados unitários ou células unitárias mais comuns dentre os metais são mostrados nas representações abaixo, né? Nós temos aqui um exemplo da estrutura cúbica. O primeiro caso aqui, a primeira figura, é uma estrutura cúbica de corpo centrado, onde nós temos um átomo em cada vértice e um átomo no centro da estrutura, né? Aqui nós temos o cúbico de face centrada, é caracterizado pela presença de um átomo em cada vértice e um átomo em cada face, né? E um átomo em cada face. E o hexagonal compacto. São as principais estruturas ou células cristalinas encontradas nos metais, nas estruturas metálicas. A ligação metálica, né? Uma das principais características dos metais é o quê? É a condução fácil de eletricidade. Por que isso acontece? Por que eles conduzem a eletricidade de maneira fácil? Então, a consideração de que a corrente elétrica é um fluxo de elétrons levou à criação do que a gente chama da chamada teoria da nuvem eletrônica ou teoria do mar de elétrons, né? Em geral, os átomos dos metais, eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, na camada eletrônica. Essa camada, ela está normalmente afastada do núcleo, ela não está muito ligada ao núcleo, ela não está muito, como se diz assim, ela não está muito atraída pelo núcleo, que consequentemente atrai pouco elétrons. Como resultado, o que acontece na realidade? Esses elétrons que estão na camada de valência, eles escapam facilmente do átomo e começam a transitar livremente pelo reticulado. O que ocorre? Os átomos que perdem elétrons transformam-se em cátions, os quais podem logo depois receber elétrons e voltar à forma de átomo neutro, e assim sucessivamente. Concluindo, podemos dizer que, segundo essa teoria, a teoria da nuvem eletrônica, o metal ele seria um aglomerado de átomos de átomos neutros e cátions. O metal seria um aglomerado de átomos neutros e cátions, mergulhados aonde? Em uma nuvem ou mar de elétrons livres. Costuma-se também dizer que esses elétrons estão deslocalizados. Assim, a nuvem de elétrons funciona como se fosse uma ligação metálica, mantendo os átomos unidos, como se fosse uma cola. Na realidade, esse mar de elétrons que envolve os núcleos, que envolve os átomos, eles formam como se fosse uma cola entre eles, né? Formam uma cola. Então, as propriedades dos metais. Então, os metais apresentam um brilho metálico, né? Os metais, quando polidos, eles refletem a luz como se fossem espelho, o que permite o seu uso em decoração de edifícios e lojas. Condutividade elétrica, né? E elétrica elevada, condutividade térmica e elétrica elevadas. Então, os metais em geral são bons condutores de calor e eletricidade. Isto é, devido aos elétrons livres que existem na ligação metálica, que, como foi explicado no item anterior, e que permitem um trânsito rápido de calor e eletricidade através do metal. A condução do calor é importante, por exemplo, no aquecimento de panelas domésticas e caldeiras industriais. A condução de eletricidade também é fundamental, no caso dos fios elétricos usados nas residências, escritórios e indústrias. A densidade, os metais apresentam densidade elevada. Então, os metais são, em geral, densos, isto é, das estruturas compactas explicadas
Na página 39. Os metais são, em geral, densos. Os metais, né, são, em geral, densos. Os pontos de fusão e de ebulição, então, apresentam pontos de fusão e ebulição elevados. Os metais, em geral, fundem e fervem em temperaturas elevadas. Por que isso acontece? Isso acontece porque a ligação metálica ela é muito forte e segura os átomos unidos com muita intensidade. Note que é muito importante na construção de caldeiras, tachos, reatores industriais em que ocorrem aquecimentos intensos. Então, há necessidade de você trabalhar o quê? É necessidade que esses materiais apresentam um ponto de fusão elevado, né? Resistência à tração. Então, os metais resistem bastante às forças que, quando aplicadas, tendem a alongar uma barra ou fio metálico. Essa propriedade é também uma consequência da força com que a ligação metálica mantém os átomos unidos. Uma aplicação importante da resistência à tração é a aplicação dos metais em cabos de elevadores ou de veículos suspensos, como os bondinhos do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Outra aplicação é a colocação de vergalhões de aço dentro de uma estrutura de concreto para torná-la mais resistente. É o chamado concreto armado, de largo uso na construção de pontes, edifícios, entre outras estruturas, né, da construção civil. Maleabilidade é a propriedade que os metais apresentam de deixarem reduzir a chapas e lâminas bastante finas, o que se consegue martelando o metal aquecido ou então passando o metal aquecido entre cilindros laminadores, que vão achatando progressivamente, originando assim a chapa metálica. Essa mesma técnica é usada nos cilindros que abrem massa de macarrão, pastel, etc. Isto é possível porque os átomos dos metais podem escorregar uns sobre os outros. Por que eles podem escorregar uns sobre os outros? Por causa desse mar de elétrons que formam a ligação metálica. Essa é uma das propriedades mais importantes dos metais. Se considerarmos que as chapas metálicas são muito usadas na produção de veículos, trens, navios, aviões, geladeiras, etc. O ouro é o metal mais maleável que se conhece. Maleável, fácil de ser o quê? De sofrer deformação, de ser transformado em chapa, de ser transformado em lâminas, né? Deles são obtidos lâminas como espessura, o ouro é o metal mais maleável que se conhece. Deles são obtidas lâminas com espessura da ordem de 0,001 milímetro, usadas na decoração de imagens, estatuetas, bandejas, etc. A ductilidade é outra propriedade dos metais, das ligas metálicas, que os metais apresentam de se deixarem transformar em fios, o que se consegue puxando o metal aquecido através de furos cada vez menores. A explicação para isso é sempre a da maleabilidade. A explicação para isso é semelhante da maleabilidade. Os fios produzidos de maior ou menor diâmetro são muito usados nas construções, em concreto armado ou como fios elétricos, e arames de vários tipos. O ouro é também o metal mais dúctil que se conhece. Com 1 grama de ouro é possível obter um fio finíssimo com cerca de 2 km de comprimento.